Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a família e o tipo de relacionamento ideal entre os cônjuges, onde não existe duas metades, mas duas pessoas inteiras que se completam, se complementam, se apoiam, crescem juntas e por isso se tornam mais fortes. Onde a base do relacionamento é a confiança, o respeito, a cumplicidade, a mutualidade, o compartilhamento de sonhos, a construção de projetos, com conexões profundas e enriquecedoras que transcendem o egoísmo pessoal, onde as adversidades e as situações aflitivas são enfrentadas de mãos dadas, visando sempre o bem-estar do outro, trabalhando e zelando pela felicidade mútua. Assista o vídeo até o final, deixe aí as suas interações no canal, me ajude a classificar esse vídeo como interessante e a impulsioná-lo a alcançar muitas outras pessoas. Se torne um missionário, uma missionária digital, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Veja aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Diariamente eu estou em oração por sua vida e por sua família. O texto oro da reflexão bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, que diz: Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Na verdade, aplicado o pastor Valdir Alves, ele afirma que o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido, honrando-o como cabeça do casal. Os textos de referência estão em Provérbios número 31, versos 10, 11 e 28, texto cuja poesia ressalta o valor e as qualidades da mulher sábia, cheia de virtudes, e também Cantares de Salomão, número 8, verso 7, no qual o poeta Salomão ele descreve a intensidade e a solidez do seu amor pela jovem sulamita Abisag, exemplo do amor demonstrado por Cristo à sua igreja. Na reflexão bíblica de hoje, serão mostrados os fundamentos necessários ao relacionamento conjugal, os pontos que facilitam a harmonia entre o casal e a importância da mutualidade, da reciprocidade e da cumplicidade entre os cônjuges. O terreno no qual a pessoa ela vai alicerçar o seu casamento deve ser um terreno sólido e, caso não seja, precisa ser preparado, trabalhado para se tornar adequado para esse tipo de construção que envolve o que poderá ser ou não a base de uma sociedade saudável e sustentável. O terreno no qual será construído o relacionamento amoroso, conjugal e também familiar é muito mais que o coração de uma pessoa ou de um casal. Envolve as crenças fundamentais, construídas, internalizadas e cristalizadas como verdades absolutas ao longo da vida. Daí a importância de os cônjuges eles terem as suas crenças fundamentais alicerçadas em Cristo, que é o único alicerce capaz de preservar e salvar os cônjuges, salvar a família da deterioração, da destruição e da condenação eterna. Em sendo o caso, as crenças deficitárias que promovidas aí por relacionamentos tóxicos, por ideologias humanas ou por ensinamentos heréticos, contrários, opostos aos propósitos de Deus para a família, eles devem ser abandonados de uma vez por todas. Do contrário, a pessoa e também a sua família perderá o sossego, tendo em vista as tempestades da vida, ou então pelos problemas que podem ser evitados e também podem ser resolvidos para se manter o lar estruturado e harmonioso. O relacionamento conjugal alicerçado em Cristo, ele tem como base o amor ágape, que, tendo em vista ser o amor oferecido por Deus, ele capacita as pessoas a desenvolverem relacionamentos amorosos saudáveis e sustentáveis, a homologar o casamento na presença abençoadora de Deus, a cultivar e manter o diálogo em todas as questões que envolvem o casal, a família e a sociedade à sua volta, a oferecer um alto nível de confiança pessoal e a promover a felicidade do cônjuge e também a felicidade da família, pois é essa felicidade que vai gerar aí o amor recíproco, recebido e desfrutado. Quanto ao relacionamento com amor, primeiramente é preciso que se defina o termo amor, pois os relacionamentos eles podem ser construídos com base em algum tipo de amor que comprometa a sua qualidade, a sua durabilidade e a sua sustentabilidade. O termo grego eros, por exemplo, define o amor erótico, que é um tipo de amor intenso e arrebatador, no entanto,
O amor eros é passional, hedonista, é vulnerável, egoísta, circunstancial, possessivo e pode vir a ser doentio e se transformar em ódio. O amor eros é o tipo de amor que a pessoa diz amar, mas na verdade ela está preocupada apenas em satisfazer seus desejos pessoais, que na maioria dos casos são egoístas e momentâneos. O amor eros, ele só é saudável e admissível na vida de uma família ou de um casal no início dos relacionamentos, período em que as pessoas não se conhecem, mas elas se sentem atraídas uma pela outra. Já o termo grego philios define o amor filial, o amor entre irmãos, o amor entre os membros da família. O amor filhos, ele é um tipo de amor que deve ser cultivado pelas pessoas. No entanto, em meio às adversidades e aflições da vida, o amor filhos, ele pode se tornar vulnerável, circunstancial e manipulável. Já o amor ágape, ele é o único tipo de amor incondicional. Mesmo quando deixa de ser correspondido, ele se mantém puro, sendo incapaz de levar a pessoa a odiar, desejar o mal ou prejudicar quem quer que seja. O amor ágape, ele é indestrutível, é impossível de ser medido ou quantificado e plenamente possível de ser experimentado, testado, provado, compartilhado e aprovado por Deus. Foi com o amor ágape que Deus amou o mundo, e é esse tipo de amor que Deus exige que o esposo dedique à sua esposa. A vida conjugal e o amor vivenciado nela deve ir além dos presentes nas datas e momentos especiais. Deve estar envolvido pelo carinho, atenção, presença, reconhecimento, compreensão, resiliência e cumplicidade nas coisas que agradam a Deus. O pastor Valdir Alves, ele frisa em seus comentários a importância de os cônjuges entenderem que o que é algo grande para uma pessoa pode ser irrelevante para outra e vice-versa. Os cônjuges, eles precisam investir tempo para se conhecerem, para entenderem o ponto de vista um do outro, entender suas carências afetivas e psicológicas, seus desejos, suas necessidades físicas, materiais e espirituais. Esse tipo de comportamento e de relacionamento só é possível ser construído, desenvolvido e praticado com base no amor ágape, que é o oxigênio divino que mantém o casamento vivo, saudável e sustentável. Vale a pena mudar o jeito de amar, o tipo de amor a ser cultivado, criar espaço para o diálogo saudável e se ajustar no que ainda estiver sendo deficitário para consolidar o relacionamento conjugal, vivenciando o amor divino em sua plenitude. Um relacionamento com confiança é o resultado natural do efeito do amor ágape na vida do casal, e confiança não se impõe, se conquista de forma progressiva. A confiança, ela elimina quaisquer tipo de dúvidas, incertezas, inseguranças, desconfortos ou particularidades pessoais que precisem ser camufladas. Comportamentos e atitudes de ter segredos, de colocar senhas em aparelhos de celulares, amizades que deixam o cônjuge em alguma situação de desconforto, conversas com tom de voz sussurrada para não ser ouvida ou entendida, demora desnecessária para se atender ligações ou retornar mensagens, atrasos no retorno para casa, reuniões em horários fora do expediente como na ICEAL, gastos imprevistos e sigilosos, ouvir apenas um lado de uma história sem considerar que pode haver ruídos nas informações ou que elas podem ser inverídicas, ciúme excessivo, insegurança pessoal, fragilidade emocional ou fragilidade espiritual são algumas dentre tantas outras coisas que podem gerar quebra de confiança entre o casal, quebra de confiança no ambiente aí familiar. O que levou muitos anos a ser construído pode ruir aí em questão de segundos. É aconselhável e vantajoso manter a confiança conquistada do que precisar reconquistar uma confiança perdida. A infidelidade conjugal, o adultério e a prostituição são terminantemente proibidos à luz das Escrituras Sagradas. O casal deve preservar o leito sem mácula e ter o cuidado de, nos momentos íntimos, evitar se deixar ser levado pela impureza, pela promiscuidade, pois no corpo humano, cada membro tem a sua função específica. O casal ele deve entender e lutar para que a
união conjugal ela seja algo indissolúvel, com exceção nos casos em que haja risco à integridade física, moral e espiritual da pessoa. Se a pessoa deixar de ter temor às orientações divinas quanto ao corpo humano e a necessidade de se preservar a integridade física, moral e espiritual, tratando o casamento como algo descartável, essa pessoa ela não é digna de confiança. Um relacionamento com diálogo, com linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão, sem rodeios, com respeito, compreensão e educação, promove solidez na união conjugal, mantendo a verdade sobre eventuais questões que sejam contraditórias e mentiras que possam querer se infiltrar e deteriorar o relacionamento. O diálogo é o meio mais fácil, mais rápido e eficiente de solucionar problemas, sejam eles de quaisquer naturezas. O diálogo ele deve ocorrer no lugar que for necessário, seja na cozinha, no quarto, na sala, na área, como também nos demais ambientes internos e externos. Há um ditado popular que diz que quem não se comunica, se estrumbica. Essa verdade ela ocorre também no relacionamento conjugal, por isso tem muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas, quando uma simples capacidade de dialogar poderia ir reverter a situação e fortalecer a união. Agora, é importante frisar que o diálogo saudável, ele não reabre feridas que já foram cicatrizadas, é comedido nas críticas quando necessárias e sempre leva em consideração os limites da outra pessoa que, às vezes, precisa de um tempo a mais para digerir, assimilar e amadurecer determinadas ideias ou fatos. Para aprimorar o relacionamento, o pastor Valdir Alves, ele pondera em seus comentários que é preciso se entender que o cônjuge, ele tem defeitos, mas que também possui qualidades que superam em muitos os seus defeitos. Outro detalhe é que, na medida que a pessoa ela vai amadurecendo nas vidas física e espiritual, ela buscará melhorar no que ainda estiver falhando, se esforçará e se dedicará na promoção de qualidade de vida nos ambientes conjugal, familiar, social, profissional e religioso. Geralmente se ouve aí pessoas dizerem que vai focar em algo porque nisso ou naquilo é que elas são boas. No entanto, mesmo tendo aí a necessidade de focar no que a pessoa já seja boa, é preciso esforço concentrado para melhorar aquilo ou naquilo que a pessoa ainda não for boa. Os conflitos da vida conjugal são coisas que sempre vão acontecer. Agora, o casal é quem decide se vai utilizar dos conflitos para amadurecerem como seres humanos, como pessoas, como cônjuges, como servos e servas de Deus, ou então se vão desperdiçar as oportunidades dadas por Deus, se abalarem emocionalmente, espiritualmente e deixarem o relacionamento ser destruído. Os conflitos existem, mas devem ser exceção e nunca regra nos casamentos. O amadurecimento, o aprimoramento no relacionamento conjugal, ele passa pelo ato de aprender a renunciar coisas, valores ou fatos que não comprometem a integridade física, moral e espiritual dos cônjuges. As únicas coisas que devem ser inegociáveis são os princípios bíblicos para a vida humana, para a família e para a vida espiritual. A comunhão, a intimidade com Deus é e deve ser algo inegociável, custe o que custar. O próprio Cristo foi quem disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Uma das coisas que tem atrapalhado a boa convivência e a maturidade conjugal é a resistência que muitas pessoas têm de deixar a vida de solteiras para viver a nova vida como casadas. Essa é uma renúncia que muitos entendem ser radical, cara demais, mas que é altamente necessária, pois gera benefícios extraordinários ao casal. Não é deixar de ter amigos ou abandonar os amigos adquiridos enquanto solteiro ou solteira, mas é priorizar o compromisso assumido para formar e preservar uma nova família no temor do Senhor.
Aprender a suportar, tolerar as falhas, aturar as deficiências, aceitar que cada pessoa tem limites físicos, intelectuais, laborais, limite de paciência e limites sexuais diferentes que a outra pessoa, é de fundamental importância para o amadurecimento, o aprimoramento no relacionamento conjugal. Deus, ele criou o ser humano e o dotou de capacidade de crescimento, de desenvolvimento, aprendizagem e amadurecimento. E esse é um processo que não ocorre da noite para o dia, pois deve ser progressivo, contínuo e resiliente. Quanto ao jeito de desenvolver as atividades, cada pessoa tem as suas particularidades, nas quais entende ser mais fácil de um jeito, e a outra pessoa já faz de outra forma totalmente diferente. Existem costumes, tradições e particularidades na personalidade pessoal dos cônjuges que não comprometem a comunhão com Deus, não desvalorizam o cônjuge e a sua família, por isso devem ser suportados e também tolerados. O respeito pelos limites, pelas características pessoais e a compaixão deve ser o agente motivador para que os cônjuges eles se preocupem um com o outro e se ajudem mutuamente a levarem as cargas. Afinal, a caridade, o amor ágape em ação, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo orienta dizendo: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A orientação de Salomão em Eclesiastes número 7, verso 14 é: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da tua adversidade considera, porque Deus também fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Aprender a perdoar é outro fator preponderante para a perfeita harmonia conjugal. O perdão, em nenhum momento, ele exige da pessoa que ela passe por um processo de amnésia para esquecer fatos acontecidos. O que ocorre é que o perdão, ele faz com que a pessoa ela lembre de fatos tristes, indesejados, desumanos e injustos, sem ressentir a dor que ela sofreu. O perdão condiciona quem sofreu danos emocionais, morais, físicos, danos materiais ou espirituais, a conviver pacificamente com o ofensor, sem ficar lhe imputando os erros do passado. A pessoa ofendida, ela decide deixar o passado sem ser remexido e seguir a vida normalmente, tirando apenas lições positivas das experiências dolorosas vivenciadas. O verdadeiro perdão é demonstrado na prática por meio de uma boa convivência e quem é perdoado deve se precaver de voltar a cometer os mesmos erros. Arrependimento é diferente de remorso. O verdadeiro arrependimento, seguido da busca pelo perdão, leva a pessoa a rever as suas atitudes, seus comportamentos, seus conceitos, suas crenças, leva a pessoa a se esforçar para se tornar melhor ser humano e servo de Deus, promovendo a sensação de consciência tranquila diante de Deus e também dos homens. Já o remorso, diferente do verdadeiro arrependimento, a exemplo do que ocorreu com Judas após trair Jesus, o remorso leva a pessoa a jogar a sua culpa nos outros, leva ao peso de consciência, ao autoflagelo, à punição pessoal, a piorar ainda mais as situações, podendo induzir a pessoa a cometer atos de loucura contra si mesmo ou contra terceiros. Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo ele orienta dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Perdoar é algo de foro íntimo e, em sendo voluntário, funciona como um tipo de óleo lubrificante nas engrenagens dos relacionamentos humanos, em especial no relacionamento conjugal. Mesmo sendo algo aí de foro íntimo, é preciso que cada pessoa se conscientize de que, caso decida não perdoar seus ofensores, a própria pessoa ela se coloca na condição de não receber o perdão divino para si. A oração do Pai Nosso, utilizada por Jesus como modelo ideal de oração a ser feita pelos servos e servas de Deus,
diz que o perdão divino desejado por quem ora deve ser igual ao perdão oferecido aos ofensores. Ou seja, o perdão vertical buscado pelo ser humano e oferecido por Deus, ele está condicionado ao perdão horizontal oferecido às pessoas à volta de quem ora. Alcançar a maturidade conjugal é plenamente possível desde que o casal ele realize suas interações intrapessoal e também interpessoal de forma saudável, compartilhe os conhecimentos e experiências, sejam compreensíveis um com o outro, enfrentem a diferença e as circunstâncias adversas e aflitivas com resiliência, com mutualidade, reciprocidade e cumplicidade, em total dependência de Deus. A mutualidade na união conjugal leva o casal e os demais membros da família a pensar e a agir pelo bem comum de todos na família. Sem interferir aí nas individualidades pessoais, os membros da família voluntariamente abrem mão de tomar determinadas decisões ou então de desenvolver determinados comportamentos, deixando para trás quaisquer aí ações egoístas e egocêntricas, pois para os cônjuges e também para os membros da família, deixa de existir aquela ideia de cada um por si. No relacionamento pautado na mutualidade, é preponderante que as ações solitárias elas passem a ser solidárias. A vida de solteira fique para trás e a pessoa assuma as responsabilidades, as obrigações de uma pessoa casada. O individualismo tem que dar lugar às ações em conjunto. O que pertencia a um dos cônjuges tem que passar a ser do casal. O que um cônjuge participar, o outro deve ter o mesmo acesso à participação. Onde um estiver, o cônjuge também poderá estar. Os amigos devem ser amigos do casal e nunca apenas de um dos cônjuges. O ciúme deve ser comedido de forma que seja útil no cuidado e na preservação da integridade física, moral e espiritual do cônjuge. É preciso que haja respeito aos limites pessoais e à personalidade, bem como bom senso e consideração a tudo que envolve os cônjuges e a família. Críticas desrespeitosas, menosprezo, tratamento abusivo, indiferença e ridicularização nunca terá lugar em um relacionamento pautado na mutualidade. Quem quiser levar uma vida de solteira, solitária, individualista e egocêntrica, não tem perfil para formar uma nova família a partir do casamento. Em Eclesiastes, número 4, versos 9 a 12, reforça a importância da mutualidade entre os cônjuges, dizendo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Para se alcançar a maturidade conjugal, também é necessário que o relacionamento ele seja envolvido pela reciprocidade, que o casal saiba dar e receber, saiba retribuir os esforços do cônjuge, saiba recompensar até mesmo atos simples, valorizar pequenos atos. Tudo deve ser com liberalidade, com generosidade, sem nenhum tipo de mesquinhez. Por ser uma via de mão dupla, a vida conjugal ela exige que o casal mantenha, em relação ao cônjuge, as mãos abertas e os braços estendidos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 5, Paulo ele reforça a necessidade da reciprocidade entre os cônjuges, dizendo: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Me permita frisar aqui que a paixão, que o amor passional, que o amor eros, ele é incompatível, inadequado a quem quiser vivenciar um relacionamento saudável, pautado na reciprocidade. Por último, e igualmente importante, o amadurecimento conjugal. Para alcançar o nível ideal, o relacionamento ele deve estar pautado na cumplicidade entre os cônjuges.
Isso porque a cumplicidade é que gera, consolida e cristaliza a parceria, a confiança e o apoio mútuo no relacionamento conjugal. É a cumplicidade que faz com que os cônjuges sejam parte do projeto, parte do processo no amadurecimento conjugal, sendo coautores e co-realizadores. É impossível haver aí amadurecimento conjugal se o casal não estiver de acordo, se não haver concordância, se não houver cumplicidade. Duas cabeças pensando juntas e de acordo com os propósitos de Deus para a vida humana terão as chances de erros reduzidas. Nos casos em que o casal errar juntos eles assumirão o ônus do erro e as suas consequências, tendo maiores e melhores condições de superação. Nos acertos, nas conquistas, juntos o casal vai celebrar e desfrutar da honra e dos privilégios dos acertos que glorificam o bom nome de Jesus Cristo. Tudo o que envolver a vida do casal e da família, todos os planejamentos quanto à moradia, aquisições de bens ou venda de bens, viagem de negócio ou de lazer, investimentos e parcerias, seja elas em quais áreas for, devem ter o consenso do casal, nunca comprometer a sustentabilidade da família e nunca provocar ruptura na comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a orientação bíblica é: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o limite bíblico da mutualidade, da reciprocidade e da cumplicidade em quaisquer relacionamentos. O relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor ágape, pelo amor incondicional, se ele se consolidar no diálogo e desaguar na confiança. Se esforce, se empenhe para aprimorar o seu relacionamento conjugal, aprendendo a renunciar ao que for prejudicial ao casal, a suportar eventuais falhas ou deficiências do cônjuge e a perdoar o que for preciso ser perdoado. Se conscientize que relacionamentos maduros, duradouros e consolidados só se mantêm enquanto estiver pautado na mutualidade, na reciprocidade, na cumplicidade e na dependência de Deus. Seja cuidadoso, seja cuidadosa no cultivo dos princípios bíblicos exposto aqui nesta reflexão e você vai desfrutar de um relacionamento maduro, saudável e sustentável. Ore para que o seu relacionamento conjugal seja e permaneça envolto pela harmonia e pelo mover sobrenatural abençoador de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.